Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: normalmente o profissional que trabalha como pré-venda é um profissional que ele tem muito conhecimento técnico. E quem é pré-venda tem empresa que ele precisa escrever a proposta comercial. Já em outras empresas não. O pré-venda ele só precisa apresentar, só precisa validar e só precisa fazer o diálogo entre o que o cliente quer e o que o time técnico precisa entregar. Mas o pré-venda ele precisa ter conhecimento técnico e muitas das vezes a pessoa que é gerente de conta não tem conhecimento técnico em TI ou tem conhecimento muito baixo e acaba visitando o cliente justamente com pré-venda para o pré-venda poder explicar e fazer a venda deslanchar. Só que olha só, se o pré-venda ele já vem do background técnico, então para você ser gerente de contas, provavelmente a habilidade técnica não é uma das habilidades essenciais exigidas pelos diretores ou dono da empresa, né, que você trabalha. Então, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um gerente de contas? Realmente, o diretor comercial ele está preocupado em essa pessoa vai dar resultado? Ela vai conseguir trazer um número? Ela tem a habilidade e o conhecimento necessário e a atitude necessária para ir lá e fazer o que precisa fazer, visitar cliente, correr atrás para poder trazer as oportunidades aqui para dentro da empresa? É isso que ele vai avaliar. Então, você precisa ter a primeira característica, que é o conhecimento de como atua um gerente de contas. O gerente de contas ele precisa visitar cliente e encontrar novas oportunidades. Ele precisa falar sobre negócios e sobre o negócio do cliente. E muitas das vezes tem empresas que colocam um gerente de conta para um determinado segmento. Então ele atende, por exemplo, várias empresas de varejo, sabe? Várias indústrias, tudo do mesmo segmento. Então é muito comum aproveitar o conhecimento de um gerente de conta e colocar ele para atender o segmento inteiro. Mas o que você precisa saber é conversar de negócios. Quando você for falar com um gestor, com um cliente que ele é decisor e ele não tem conhecimento técnico, você precisa levar a conversa para negócio. Se você não entende do negócio do cliente, não tem problema. Você não é obrigado a ser expert de todos os negócios, de todos os mercados. Mas você precisa saber fazer as perguntas certas para conhecer o negócio do cliente. Então, por exemplo, a gente sabe que todo cliente ele precisa vender. Toda empresa precisa vender para poder sobreviver. Então, para você conversar sobre negócios, você precisa dividir em dois pilares importantes. Primeiro, como o seu cliente vende e como funciona a operação do seu cliente. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu fosse visitar um escritório de advocacia, então eu iria perguntar, olha, como que você atende as pessoas aqui interessadas em contratar um advogado? E aí ia deixar o cliente falar. Como que vocês divulgam o escritório? Como que os clientes sabem da existência do escritório? É no boca a boca? Vocês fazem alguma ação de marketing? Sabe? Então eu iria perguntar tudo relacionado à venda, à captação de cliente e depois que ele captou, como ele converte, tá? E a segunda pergunta era sobre operação. No caso do escritório é o quê? A operação é um advogado que tem um bom conhecimento, que vai fazer uma petição forte, tá? E por aí vai. Qualquer tipo de negócio tem a venda e tem também a operação. Então você precisa levar a sua conversa para esse nível. Pergunta para o cliente, olha, como é que você faz para vender? Como você encontra cliente? Por exemplo, existe também um outro exemplo como a Vale do Rio Doce. A Vale, ela vende minério. Então ela pega uma mina, tira o minério e vende. Só que o minério é commodity. Então ela vende já por toneladas. Provavelmente ela não tem dificuldade em vender, porque tem vários países já comprando e fazem a cotação da tonelada. Então, uma empresa que não tem dificuldade para vender, provavelmente a parte da operação vai fazer ela salvar muito dinheiro, tá bom? Então, é isso que você tem que focar sempre na conversa de negócios. Depois, você precisa ter atitude em
entrar em contato, falar com as pessoas que tem que falar e principalmente falar com as pessoas internas do seu time interno. Muitas das vezes o pessoal da área técnica não entende e cria algumas dificuldades para poder entregar proposta, para poder andar com o projeto. Então você precisa ser aquela pessoa que vai bater o tambor ali e que vai fazer as pessoas trabalharem, que vai fazer as pessoas criarem a proposta comercial ou aquilo que o seu cliente precisa receber, tá? Então você precisa ter essa motivação e você precisa ter esse conhecimento ali de fazer perguntas e de levar uma conversa sobre negócios. Quanto mais conhecimento em tecnologia você tiver, melhor, porque isso vai fazer você identificar mais oportunidades e engajar outras pessoas ou outros times técnicos para poder fazer apresentações no seu cliente. Então, eu acredito que se você sabe vender e se você sabe se relacionar com os clientes, fazer perguntas e você tem claramente na sua cabeça como funciona um funil de vendas, você só precisa demonstrar que você tem esse conhecimento para o diretor comercial. E aí você demonstra com atitudes, com as suas atitudes, porque vale mais do que palavras, e você demonstra no dia a dia e já sinaliza a ele que você tem um interesse de migrar para gerente de conta.